Olá pessoal, vamos então agora falar mais um pouquinho sobre radicais e potências. Essa é a nossa última aula sobre isso, né? Então vamos fazer um pouquinho mais do que a gente viu na última aula, que é esse tipo de exercício aqui, ó. Simplifique fazendo uso das propriedades, né? 16 elevado a 3 quartos. Então o que é 16 elevado a 3 quartos? É raiz quarta de 16 elevado a 3. O 4 aqui vem para o índice da raiz e o 3 aqui vem eleva o 16. Beleza. E aí, o que a gente explicou na última aula? Que você vai fazer o seguinte, que você vai trabalhar com o 16 fatorado. 16 ao cubo é 2 a 4, que é o 16, elevado ao cubo. Vai dar 2 elevado a 12. Então vai ficar 2 elevado a 12. Então, raiz quarta de 2 elevado a 12 é 2 elevado a 3, que dá 8. Então, isso que a gente fazia aqui. Na letra B, 27 elevado a menos 4 terços. Então, é 27 raiz cúbica. Aliás, mentira, gente. Primeiro tem o expoente negativo, né? Isso aqui vai ser 1 sobre 27. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, ficou 1 sobre 27. Então, agora sim, raiz cúbica de 1 sobre 27 elevado a 4. O 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1 mesmo, não tem o que fazer. E o 27 elevado a 4. Gente, o 27 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 elevado a 4, que é 3 elevado a 12. Então, ficou 3 elevado a 12. Então, raiz cúbica de 1 é 1 e raiz cúbica de 3 elevado a 12 é 3 elevado a 4. Então, fica 1 sobre 3 elevado a 4 é 81. Essa é a resposta da letra B, beleza? Vamos fazer a letra C aqui agora. A letra C é 81 elevado ao quadrado elevado a 1 quarto. De cara, eu já vou fazer aqui 81, já vou multiplicar esses dois expoentes, o 2 e o 1 quarto. 2 vezes 1 quarto, o 2 não tem nada embaixo, é 1, então fica 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4. Dá para simplificar, fica meio, divide os 2 por 2. Então, ficou 81 elevado a meio, que é raiz quadrada de 81 elevado a 1, que é raiz quadrada de 81. Eu poderia até fatorar 81, mas a gente sabe que 81, a raiz quadrada dele é 9, beleza? Vamos lá, vamos você agora tentar fazer os próximos exemplos. Vamos lá. Aqui, ó, letra A. 9 elevado a 3 sobre 2. Tenta fazer aí, né? Pausa e tenta fazer. Aqui, eu vou resolver agora, ó. 9 elevado a raiz quadrada e o 3 aqui elevando. O 3 eleva o 9 e o 2 fica no índice da raiz. Isso aqui é a raiz quadrada. O que é 9? 9 elevado a 3. É 3 ao quadrado elevado a 3, que é 3 elevado a 6. Então, fica a raiz quadrada de 3 elevado a 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica 3 elevado a 3, que é 27. Beleza? Vamos para a letra B. 8 elevado a 4 terços. Isso aqui é 8 raiz quarta de 8 elevado a 3. O 8 é 2 ao cubo, que está elevado a 3, né? Gente, eu fiz o contrário aqui, né? É o contrário. É raiz cúbica de 8 elevado a 4, né? Então, aqui é 8 é 2 elevado a 3, que está elevado a 4. O 8 é elevado a 4. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 12. Então, ficou raiz cúbica de 2 elevado a 12. Então, é 2, 12 por 3 dá 4. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Beleza? Essa era a letra B. Vamos para a letra C. 1 quarto elevado a menos meio. Então, 1 quarto elevado a menos meio. O que eu vou fazer aqui primeiro? Inverte, fica 4 sobre 1 elevado a meio, inverti a base, troquei o sinal do expoente. E agora eu vou fazer aqui, ó, raiz quadrada de 4 sobre 1 elevado a 1. Por que elevado a 1? É o numerador aqui da fração, do expoente. Aqui ficou raiz quadrada de 4, que dá 2. Essa é a resposta da letra C. Vamos para a letra D. 64 elevado a menos 2 terços. Primeira coisa, fica 1 sobre 64 elevado a 2 terços. Inverti a base, troquei o sinal do expoente.
Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 64 elevado a 2. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui mais embaixo agora. Raiz cúbica, 1 elevado ao quadrado é 1, e o 64 elevado a 2. O que é 64? É 2 elevado a 6, que está elevado a 2. Ficou 2 elevado a 12. Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 2 elevado a 12 dá 2 elevado a 4. Então fica 1 sobre, quanto que é 2 elevado a 4? 16. Acabou aqui a questão. Beleza? Vamos para a letra E. 81 elevado a menos, o que é 0,25? É só transformar em fração, dá 1 quarto. Então ficou 81 elevado a menos 1 quarto. Né? Menos 1 quarto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, agora, aliás, segunda coisa, né? Já transformamos o expoente decimal para fração. É 1 sobre 81, agora, elevado a 1 quarto. Trocamos o sinal do expoente para positivo e invertemos a base. Aqui vai ficar raiz quarta de 1 sobre 81. Raiz quarta de 1 é 1. O 81, aliás, vamos fazer com calma aqui. O 81 é 3 elevado a 4. Então, a raiz quarta de 1 é 1. E a raiz quarta de 3 elevado a 4 dá 3. Então, isso aqui deu 1/3, né? Vamos para a letra F. Letra F. 256 elevado a 5 quartos. Isso aqui vai ser raiz quarta de 256 elevado a 5. Imagina se você fosse realmente resolver aqui fazendo 256 elevado a 5. Não dava, né? Então, 256. Vamos fatorar o 256 aqui, ó. 256. Dá 2, dá 128. Dá 2, dá 64. Dá 2, dá 32. 2 dá 16. 2 dá 8. 2 dá 4. 2 dá 2. 2 dá 1. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. Então, raiz quarta de 2 elevado a 8, que está elevado a 5. Então, isso aqui fica raiz quarta. Como é que fica aqui? 8 vezes 5, 2 elevado a 40. Agora, 40 dividido por 4 dá 2 elevado a 10, que dá 1024. Beleza? Essa era a letra F. Vamos para a letra G. 1024, raiz, né? Elevado a 1, que é o numerador, e o 10 fica o índice. Então, isso aqui fica raiz décima de 1024 elevado a 1, que é 1024, e 1024 é 2 elevado a 10. Então, o resultado aqui deu 2. Na verdade, era raiz décima de 1024, que é 1024, 2 elevado a 10. Então, acabou sendo só 2 aqui a resposta. Vamos para a próxima. Letra H. Aqui, ó, eu já vou fazer aqui a multiplicação dos expoentes. Ó. 5 quartos vezes 2 quintos. O 5 já corta com 5, fica 2 sobre 4, que dá para dividir os 2 por 2, fica meio. Então, na verdade, é 16 elevado a meio, que na verdade é raiz quadrada de 16, que dá 4. Não tinha muito o que fazer nessa questão, não, além de multiplicar os expoentes de uma vez. Beleza? Vamos para a próxima. 32 elevado a 2 vezes menos 0,4. Eu vou fazer aqui a multiplicação do 2 com menos 0,4, só que eu vou colocar o menos 0,4 já em fração, que dá 2 quintos. Então, isso aqui ficou menos 4 sobre 5. Então, na verdade, é 32 elevado a menos 4 sobre 5. Tá? Transformei o 0,4 para fração. Isso aqui ficou 32 raiz quinta, que o expoente aqui, o denominador aqui do expoente vai ficar na raiz, elevado a menos 4, né? Na verdade, a gente podia ter feito antes, né? Vamos fazer o contrário, vamos trocar o sinal antes. Poderia deixar daquele jeito, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui antes. 1 sobre 32, elevado a 4 quintos, inverti a base, troquei o sinal do expoente. Aqui vai ficar raiz quinta de 1 sobre 32 elevado a 4. Então, raiz quinta, 1 elevado a 4 é 1, e o 32 é 2 elevado a 5, que está elevado a 4. Então, ficou raiz quinta de 1 sobre 2 elevado a 5 elevado a 4. Vai ficar 2 elevado a 20. O resultado disso, raiz quinta de 1 é 1, raiz quinta de 2 elevado a 20 é 2 elevado a 4. Então, vai ficar 1 sobre 16. Acabou aqui a letra I. Beleza?
Vamos para a próxima. J. Já vou multiplicar o menos 2 com 1/3, ali os expoentes, menos 2 vezes 1/3 dá menos 2/3. Então, eu vou fazer o 343 elevado a menos 2/3. Inverte a base, 1 sobre 343 elevado a 2/3. Vai ficar a raiz cúbica de 1 sobre 343, tudo isso elevado a 2. Elevado a 2. Então, vai ficar aqui raiz cúbica, 1 elevado a 2 é 1, 343. O que é 343? Bom, 343 dá aqui por 7. Ele por 7 aqui vai dar 4, dá 28, dá 63. Então, dá 4, 63, dá 9, 49. Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, deu 7 ao cubo. Então, isso aqui é 7 ao cubo, que está ao quadrado, né? 343 está ao quadrado. Então, isso aqui ficou raiz cúbica de 1 sobre 7 elevado a 6. Raiz cúbica de 1 é 1, qualquer raiz de 1 é 1. E raiz cúbica de 7 elevado a 6 vai dar 7 elevado a 2, que fica 1 sobre 49. Acabou aqui a questão, a letra J. Beleza? Vamos para a letra K. Aqui eu já vou multiplicar menos 2 vezes o menos 2/5. O denominador aqui é 1, fica 4 sobre 5. Então, vai ficar 243 elevado a 4/5, que é a raiz quinta de 243 elevado a 4. 243 é 3 elevado a 5. Então, vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 5, que está elevado a 4. O 3 elevado a 5 é o 243 e ele ainda está elevado a 4. Isso aqui vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 20, que vai ficar 5 dividido por 20 aqui, vai ficar elevado a 4. Dá 81. Essa é a letra K. Beleza? Para a gente finalizar, então, vamos para a letra L, né? Já vou multiplicar os dois expoentes. 2 vezes 1/3, que vai ser... Não tem nada debaixo do 2, é 1, então fica 2/3. Então, é 216 elevado a 2/3. O 216, vamos fatorar ele e ver o que vai dar. 216 dá 2, dá 108, dá 2, dá 54, dá 2, dá 27, dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Então, é 2 a terceira vezes 3 a terceira. Então, ficou raiz cúbica de 2 a terceira vezes 3 a terceira, que é o 216, e ele também está elevado a 2. Reparem que eu coloquei entre parênteses o 2 a terceira vezes 3 a terceira, né? Porque isso tudo é o 216 e o 216 ainda ficou elevado ao quadrado, né? Deixa eu fazer com mais calma isso com você. 216 elevado a 2/3 é raiz cúbica de 216 elevado ao quadrado. Isso é raiz cúbica. O que é 216? É 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E isso tudo, que é o 216 elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz cúbica, 2 ao cubo elevado ao quadrado, vai ficar 2 elevado a 6. Aí eu elevo tanto esse quanto esse aqui, multiplico, né? Tanto esse quanto esse pelo 2 ali fora. E agora, 2 elevado a 6 dividido por 3 vai ficar 2 elevado a 2. 3 elevado a 6, aqui o 6 dividido por 3 vai ficar 2 também. Então, aqui ficou 4 vezes 9, que dá 36. Essa é a resposta dessa última questãozinha nossa de potências em radicais. Fechamos aqui nossa aulinha, beleza? Então, acredito que com isso você tenha aprendido bem, tirado muitas dúvidas suas sobre essa matéria de potências e radicais. Até a próxima aula.